Bom, então agora sim, boa noite. São 7h05, 7h07 na verdade, então vamos começar com a aula, tá? Hoje é a última parte desse grande grupo de 4 partes, né? Que a gente está vendo de variável aleatória. Como eu falei na última aula, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar mais um pouquinho da distribuição normal, tá? A gente vai ver mais algumas coisinhas dela. A gente vai falar um pouco de funções de variáveis aleatórias. E no final eu vou tentar fazer um exemplo de cada uma das coisas que a gente já viu, pelo menos as coisas importantes que a gente já viu nessas 4 partes, tá bom? E com essa aula a gente fecha o que é variáveis aleatórias discretas, contínuas e tudo mais. E na próxima aula a gente já entra para um assunto mais interessante, que são distribuições conjuntas, tá bom? Tá bom, distribuição normal, né? Como vocês já sabem, uma variável aleatória x, ela tem distribuição normal ou gaussiana. A gente denota com uma n maiúscula e 2 parâmetros, né, mi e sigma. Se sua função de densidade, ela tem essa forma aqui, né? Se ela tem essa cara, então a gente fala que é a distribuição normal, né? A esperança de x é mi e a variância de x é sigma quadrado. A gente viu também que um caso particular dessa distribuição normal é a distribuição normal padrão, que é que, por padrão, a gente vai utilizar na nossa matéria, né? A distribuição normal padrão basicamente é quando mi igual a 0 e sigma igual a 1. Então a densidade fica reduzida a isso daqui bem mais simples, né? E logicamente aí então temos que a esperança é 0, a variância é 1. E a gente consegue, bom, a gente define a distribuição acumulada dessa forma aqui, né? Na última linha. Até agora, a gente resolveu problemas da distribuição normal desse tipo, mais ou menos, né? A gente queria x segue uma distribuição normal com parâmetros mi e sigma. A gente queria a probabilidade de x estar entre A e B, né? Que seria mais ou menos assim, né? A área abaixo da curva, se esse cara aqui for A e esse carinha aqui for B, né? Também a gente esteve interessado em coisas de a probabilidade de x ser menor ou igual do que um ponto A, né? Que seria basicamente a probabilidade de menos infinito até esse ponto A aqui, né, por exemplo. E também vimos um caso que poderia ser que, sei lá, vamos chamar esse cara aqui de A, a probabilidade de x ser maior ou igual do que A, né? Que seria de A até mais infinito, que a gente calculava como 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual do que A, né? Porque a gente sabe que a integral toda é 1, né? Então a gente poderia fazer o complementar. Então a gente basicamente viu que probabilidades desse tipo, né? Do cálculo desse tipo, né? E vimos também que como x, nesse caso é normal aqui contínua, na hora de fazer as contas, tanto faz se aqui é menor ou igual ou menor, né? Em um dos lados ou em ambos dos lados. Na hora de fazer a conta, como a probabilidade nesse ponto exatamente é 0, tanto faz a gente como coloca, tá? Mas falamos também que é importante você definir corretamente na hora de calcular as probabilidades. Também vimos cálculos dessa forma aí, né? X menor ou igual do que A, menor do que A, como já falei. E também do outro tipo, que é x maior ou igual do que b, ou x maior que b. Só que em alguns casos, quando a gente trabalha, principalmente com a distribuição normal, a gente está interessado em alguma coisa a mais, né? Que a gente chama de percentil, né? O que é percentil? Esse K aqui, o K que faz com que a probabilidade de x menor ou igual do que K seja igual a um P, esse daí é chamado o C multiplicado por P, ésimo percentil, né? A gente vai ter 99, 90, 5. Então, basicamente, quem que é esse cara, esse percentil?
esse K e esse K aqui. Né? Se toda essa probabilidade, toda essa área, né, abaixo da curva, é um P, então o percentil seria o cara que faz com que toda essa área aqui seja P mesmo. Tá? Isso daí tem aplicações em várias coisas. Em finanças, por exemplo, uma delas, tem uma medida de risco que se chama valor em risco, que basicamente é esse percentil aqui. A gente tem que calcular, assumindo que a distribuição dos retornos financeiros segue uma distribuição, vamos supor agora, normal, né? Então, a gente calcula isso daí. E tem várias aplicações. Então, por exemplo, qual seria o 99º percentil da distribuição normal padrão? Vamos ver então como que a gente faz isso. X, então segue uma normal 0,1, por quê? Porque é uma normal padrão, certo? A gente quer então o valor de K, que faz com que a função acumulada, né, no ponto K seja 0,99. O que a gente faz? A gente aplica a função inversa em ambos os lados. Então, como apliquei a inversa na parte esquerda, vai ficar o K, e aqui aplica a inversa, vai ficar a função inversa avaliada no 0,99. Né? E a gente viu também que todos os cálculos que a gente tem com a distribuição normal, a gente não consegue fazer na mão, tá? A gente viu que por caso da uniforme, da integral, a gente conseguia, do uniforme, da exponencial, a gente conseguia integrar, mas no caso da normal a gente não consegue, né? A gente falou que antigamente o pessoal tinha umas tabelinhas que ainda tem nos livros, né? Tem uma tabelinha lá. Só que a gente aqui está utilizando o R e o Python. Então a gente vai calcular direito essas coisas no computador. Então no fundo a gente cria o valor K para que esse integral acontece, onde esse integral a gente vai avaliar de forma numérica. Como que a gente avalia isso daí? Com a função no R QNorm. Né? A gente já viu três anormal, né? DNorm, que era a densidade, PNorm, que era acumulada até o ponto X, e QNorm, que vai ser o inverso da função. Né? Por exemplo, se a gente quer calcular o 1º, 50º, 95º percentil, sei lá como que fala, da normal padrão, a gente faria como faria a nossa conta, né? Esse K a gente vai descobrir como calcula, na verdade, né? Esse K que a gente quer. E o 1º vai ser 1 dividido por 100, então essa probabilidade tem que ser igual a 0,01. O 50º é 50 dividido por 100, né? Que vai ser igual a 0,5, e o 95º vai ser 95 dividido por 100, igual a 0,95. Né? Então é só calcular aqui as probabilidades com o R, no caso, no QNorm, a gente vai obter os pontos que a gente quer. Por que estou fazendo aqui 1 dividido por 100, 25 dividido por 100, 95 dividido por 100? Porque veja bem, na definição, deixa eu voltar aqui, na definição do percentil, a gente tem 100 vezes P, né? Écimo. Então, no caso de 1, eu simplesmente estou isolando P, né? Que seria a probabilidade. Então, 1 dividido por 100, que vai ser o P, né? No caso do 50, estou isolando o P, será 50 dividido por 100, e assim para todos os casos que eu quis saber alguma coisa. Então, continuando. Bom, e como de costume, se você curte Python, tem que importar a normal, e a função que você tem que usar é norm.ppf. Né? Aí você coloca o 0.01, 0.5, 0.95, e de fato você vê que os números são exatamente os mesmos, tirando no final o erro de arredondamento, né? Mas basicamente os números são os mesmos que a gente obteve no R, né? Menos 2.32, 0 e 1.64. E a mesma coisa, menos 2.32, 0 e 1.64. Então com isso, vamos ver graficamente o que está acontecendo.
O primeiro, que era 0,01, né, ou 1º percentil, é o 2,32, né? Quer dizer que a área de menos infinita de 2 pontos até menos 2,32 é 0,01, né? Que é o que eu queria. Esse cara aqui, que era o 50º percentil, né? É o valor zero, quer dizer que a probabilidade de menos infinita até zero é o 0,5 que a gente queria, né? E esse último cara aqui, que era o 95º percentil, quer dizer que a probabilidade de menos infinito até aqui, até o 1,64, né, é 0,95, né? Então, aí a gente consegue ver mais ou menos qual que é a ideia do percentil, né? Isso daí vai ser bem útil no futuro, quando vocês vejam intervalos de confiança, teste de hipótese, essas coisas, vai ser bem importante calcular esses percentis. A gente calculou todos os percentis para o caso da normal padrão, tá? No computador, se a gente colocar o valor correto de mi e sigma, logicamente que a gente consegue calcular o percentil para todo mundo, mas lembre-se que a gente combinou de que todas as coisas a gente ia sempre utilizar no normal padrão e depois fazer alguma transformação para chegar na normal que a gente queria, né? Então, no caso, por exemplo, que x é uma normal mi sigma, a gente está interessado no algum percentil dessa normal, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o C vezes P, esse o percentil normal mi sigma, sendo igual a mi, né? Mais esse mesmo percentil, só que da normal padrão, tudo isso multiplicado por sigma, tá? E dessa forma a gente vai conseguir o percentil da normal não padrão, né? Como é que faz isso no computador? Eu vou fazer de duas formas para vocês verem. A gente quer o 90º percentil da normal 5,2. Pela proposição anterior seria mi, né, que seria 5, mais o 90º percentil da normal padrão, né, que eu vou calcular aqui com o Q-norm, e esse quantio multiplicado pelo sigma, né, que é igual a 2. Isso daí dá 7,56, e que é a mesma coisa que eu calculasse aqui, né? Se eu pedisse o 0,9, isso aqui é colocar na média de desvio padrão corretos, né? Dá na mesma isso aí. Bom, então com isso a gente fecha o que é a distribuição normal, né? Logicamente que o que a gente passa aqui na matéria é algo mais básico, mas que a gente espera que seja suficiente. A ideia é que vocês pratiquem o máximo que puderem, que coloquem na internet distribuição normal, probabilidade, para você ver exercícios resolvidos, que isso ajuda bastante para você se acostumar e você entender os negócios, né? Então agora a gente vai entrar no último tópico de variáveis aleatórias, né? Desse grupo, antes de entrar em alguns exemplos, né? Que é funções de variáveis aleatórias. E por que a gente estuda isso? Porque muitas vezes a gente conhece a distribuição de x, tá? Só que a gente não está interessado em alguma coisa de x. Está interessado na distribuição de um y, que é uma função de x, um g de x, né? Então, dado que a gente já conhece a distribuição de x, a gente agora quer saber a distribuição de y, que pode ser mais importante para algum fim nosso, tá? Então, como que a gente faz isso? Basicamente, a gente tem que expressar o evento g de x menor ou igual do que um y em termos de x, tá? A gente tem que lembrar só uma propriedade interessante. Eu não lembro se já passei, mas se não passei, estou passando agora. Se x é uma variável aleatória contínua com função de densidade acumulada f maiúsculo de x, então, por uma regra de cálculo simples, isso daqui é verdade, tá? A equação 1 acontece. E, bom, muitas vezes é bem mais fácil calcular a função acumulada, né? Então, nesses casos, quando a gente quer fazer quando a gente tem a distribuição de uma nova variável aleatória, a gente calcula a distribuição acumulada dessa nova variável aleatória, deriva, né, utilizando a relação que a gente tem aqui em 1,
E com essa derivação, com essa derivada, a gente vai obter a densidade da nova variável aleatória y. Tá? Então vamos ver com alguns exemplos como que isso funciona. Suponha que x seja uma normal 0, 1. Tá? E a gente quer a distribuição de y, que é igual a x elevado a n. Tá? Então vamos calcular isso daí. Opa. Então para um y que está entre 0 e 1, né? X está entre 0 e 1, aqui também y está entre 0 e 1. A gente tem o quê? Que o f é a função de distribuição acumulada da variável aleatória y no ponto y, por definição é isso aqui, certo? Isso aqui é por definição. Só que quem que é o y? O y é x elevado a n, certo? Esse y aqui, esse cara aqui, é o x elevado a n. E o que eu vou fazer então? Eu vou aplicar a inversa desse cara aqui. Então elevo tudo a 1 elevado a menos n, 1 elevado a menos n. Esse daqui é quem? Esse daqui é a distribuição acumulada da variável aleatória x, só que nesse ponto aqui, né? Então eu tenho acumulado de x nesse ponto aqui. Como eu falei, a gente conseguiu obter quem? Obter a função de distribuição acumulada de y. Mas eu quero a densidade. Então o que eu faço? Eu vou derivar com respeito a quem? A y. Né? Antes disso, só vamos lembrar uma coisa que vai ajudar a nossa vida. Se x segue uma uniforme AB, então a distribuição acumulada desse x é dessa forma. No nosso caso particular, que é uma uniforme 0, 1, vai ficar bem mais fácil, porque A é 0, B é 1, então vai ficar só o x. Né? Então, esse f y aqui vai ser simplesmente y elevado a 1 sobre n. Né? Então a gente deriva isso daí. 1 dividido por n cai, né? A gente tira 1, a regra básica de diferenciação. E então, finalmente, a gente tem a densidade da nossa nova variável aleatória y. Né? Lembrando que todas as contas que a gente fez foi para y entre 0 e 1, onde está definida, mas como a nossa densidade tem que estar definida em todo ponto, 0 caso contrário. Né? Para tentar fixar, vamos ver mais um exemplo. Se x ela é uma variável aleatória contínua com densidade f de x, qual que é a distribuição de x ao quadrado? Né? Então, vamos ver como que isso funciona. Logicamente, como x quadrado é uma quantidade não negativa, né? A gente vai trabalhar sempre com o nosso y sendo não negativo. A gente parte de novo da definição. Nosso y é quem? Nosso y é x quadrado, certo? De novo, esse cara aqui, y. Não sei o que aconteceu aí, mas isso daí é nosso x quadrado. Só que se x quadrado for menor ou igual do que y, isso daí é a mesma coisa do que falar que x está entre menos raiz de y e mais raiz de y, certo? E isso aqui, por uma propriedade de probabilidade, né? A gente sabe que isso aí é igual a quem? Acumulada até raiz de y, né? Que é de menos infinito até raiz de y, menos o que a gente calculou mais, né? Que é menos infinito até menos raiz de y. Então, de novo, a gente calculou a distribuição acumulada de y, mas a gente quer quem? A gente quer a densidade. Então, a gente vai derivar, né? A gente vai derivar isso aqui tem duas partes, então bora derivar as duas partes. Por definição, isso aqui, o f maiúsculo vai ser um fzinho. Utilizando a regra da cadeia, a gente tem essa parte aqui no primeiro termo, e no segundo termo esse menos vai virar mais, né? E temos essa outra parte. Então, como vocês viram, não foi muito complicado, só tem que saber derivar. E, bom, a parte final, lembre-se que essa não é a resposta final é essa aqui, porque a nossa função de densidade tem que estar definida em todo ponto, né? Então, é isso aqui quando y for maior ou igual do que 0, e 0 caso contrário, tá? No geral,
se x é uma variável aleatória contínua com densidade f de x, a gente define outra variável aleatória y, né, que é uma função de x. A gente tem que fazer essa conta para calcular a densidade da densidade, a função de distribuição acumulada de y, né? Só que tem uma coisa legal, tá? Que quando essa função g ela é estritamente crescente, né, ou estritamente decrescente, e além disso ela é derivável, ou diferenciável, não sei como vocês falam, a gente tem uma fórmula direta para você já calcular a densidade de y. Tá? Então, se x tem uma variável aleatória contínua, com essa densidade, com uma densidade f de x, e g é uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente em x, né? E derivável, então a função de densidade da nova variável aleatória y vai ser dada por essa forma aqui, né? Quer dizer, a gente vai calcular a inversa dessa função g, né? Substituir na densidade do x e calcular a derivada aqui e pegar o valor absoluto, né? E logicamente tem que estar bem definido, né? Basicamente o trabalho aí vai ser, você vai ter que definir os pontos para os quais isso acontece. Então vamos provar isso aí, já que a gente tem uma forma direta, vamos provar. Vamos provar para o passo crescente, tá? Isso daqui é por definição, não fiz nada ainda, certo? Isso aí é por definição. Ficou feio. Por definição, eu vou aplicar como g de x é crescente, a inversa vai ser crescente também. Então, quando eu aplico a inversa em ambos os lados, a desigualdade se mantém, certo? Então, aplicando a inversa aqui, a inversa aqui, a inversa aqui e a inversa aqui, a desigualdade se mantém. Então, vou ter isso aqui, que é o terceiro termo. Eu não sei quando eu falo aqui se vocês conseguem ver a bolinha vermelha, eu acho que sim. E bom, isso daí é quem? Isso daí é a distribuição acumulada da variável aleatória x, só que no ponto g menos 1 inversa de y, certo? Então, eu tenho a acumulada, então vou derivar para obter a densidade. Então, derivando pela regra da cadeia, eu vou ter o f minúsculo, a densidade, e esse cara aqui, né? Então, não fiz nada. E isso daí, como esse cara aqui é positivo, de fato, né? Porque g é crescente, g menos 1 é crescente, isso aqui então é positivo. Na verdade, não é negativo, né? Então, isso daqui é verdade. E para outro caso, para o caso que g é decrescente, então vamos lá de novo. A gente tem isso aqui por definição, tá? Só que agora, como a nossa g é decrescente, quando eu aplique, né? Bom, a inversa vai ser decrescente também. Quando eu aplique ela, o que vai acontecer? A desigualdade vai mudar. Então, eu vou aplicar aqui, só que aqui a desigualdade mudou. E isso aqui é quem? 1 menos, certo? A probabilidade de x menor ou igual do que g menos 1 de y, que é a mesma coisa que escrever isso aqui, certo? Então, agora, de novo, tenho quem? Eu já tenho a acumulada, faço o quê? Derivo, certo? Eu vou derivar, só que lembra que tenho menos aqui. Só que agora, como g menos 1 é decrescente, esse cara aqui ele é negativo, tá? Então, negativo, porque negativo é ser positivo, de fato aí isso é necessário para que a condição, a propriedade de que nossa f tem que ser não negativa aconteça, né? Então, a gente pode reescrever essa densidade de y dessa forma aqui, que é exatamente a forma que está no teorema que a gente está provando e acabou de provar agora, né? Então, antes já provou, que a gente já consegue usar. Então, vamos ver um exemplo onde a gente consegue aplicar direto esse teorema, tá?
Então, se x é uma variável aleatória contínua com essa densidade aqui, qual que é a densidade de y? Né? Bom, obviamente aí g de x é diferenciável, derivável, né? E no intervalo 0, 1, ela é que quando x vale 0, esse g de x vale 1, né? E quando x vale 1, g de 0 é 0. Se você faz o gráfico bonitinho, você vai ver que ela é decrescente, né? Então, vamos lá. Bom, é importante vocês verem se x varia entre 0 e 1, entre onde e onde varia y, nosso y varia também entre 0 e 1, né? Então, a gente vai calcular a inversa. Basicamente, a gente vai fazer o quê? Vai isolar o x, né? Vai ficar x quadrado aqui, 1 menos y, raiz quadrada. Vai isolar o x, deixar tudo em função de y. A gente vai derivar isso, né? Deriva em função de y e fica todo esse cara aqui. Como eu falei, isso daí era negativo. E no final é só substituir cada um dos termos no método direto, né? A gente já tem esse g menos 1 de x, que é menos 1 menos y, tudo isso elevado ao meio. Substituir aqui, vai ficar 3 vezes 1 menos y. Esse cara aqui a gente já tem, né? Como a gente quer o módulo sendo positivo, então vai ficar só a parte positiva. E lembre-se, essa não é a resposta final. A resposta final da densidade sempre tem que estar definida em todos os reais, né? Então, bora lá. A gente simplesmente cancelou parte que tinha igual no anterior, né? Que era esse aqui, meio, vai ficar meio aqui, né? Vai ficar isso para y entre 0 e 1 e 0 caso contrário. E isso é o que a gente faz quando a gente quer a função de alguma variável aleatória. Para o caso discreto, as coisas são muito mais fáceis, tá? Tudo que eu falei é para o caso contínuo, porque é a parte mais difícil. Para o caso discreto é muito mais fácil, por quê? Porque no caso discreto, a gente consegue contar, né? A gente consegue listar todos os elementos possíveis. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as probabilidades tais que f de x seja igual a y, né? F de x igual a y, a gente vai somar, então fica bem mais simples, né? Tanto que muitos livros nem colocam isso aqui, né? Acho que o livro do Rose nem coloca mesmo, ele vai direto para o caso contínuo. Bom, para acabar nossa aula de hoje, não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu fazer alguns exemplos nas aulas anteriores, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Eu sei que tem muita gente na sala, né? Então é difícil todo mundo escrever ao mesmo tempo. Mas acho que não tem perguntas. Se Felipe, Fernando ou Igor tem algum comentário, alguma coisa. Mas se não tem, então vamos para a parte final da nossa aula. Opa, deixa eu ver aqui. Por enquanto não. Ótimo, Fernando. Então, é simples. Só para lembrar um pouco tudo que a gente já viu, né? Eu vou fazer alguns exemplos das distribuições interessantes. É uma moeda. Valeu, Igor. Uma moeda com probabilidade de cara 0,6 é lançada 10 vezes, né? Qual que é a probabilidade de obter 6 caras? E a probabilidade de obter no máximo 5 caras? Qual que é? Então vamos lá. X é o número de caras em N lançamentos da moeda, né? Então x segue quem? Segue uma binomial com parâmetros NP, onde N é igual a 10 e P é 0,6. Lembra-se que isso é bem importante na hora de definir os exercícios. Na lista 2, assim como cobrei na lista 1 colocar eventos, na lista 2 eu vou cobrar e definir apropriadamente também a variável aleatória. Então a probabilidade de x ser igual a 6, né, 6 caras, é quem? Substituindo na fórmula da binomial, o coeficiente binomial 10, 6, 0,6 elevado a 6,
né? Tudo isso multiplicado por 1 menos 0,6 elevado a 4. Lembre-se que esse 6 aqui e esse 4, a soma dele tem que ser o n. Né? Então, fazendo as contas, isso daí é 0,25. Né? Se a gente quisesse a probabilidade de ter no máximo 5 caras, né? Quer dizer, 0 caras, 1 cara, 2, 3, 4, 5 caras, eu vou somar todos esses termos, né? E vou fazer a conta. Aqui tem tudo isso aqui, desculpem, tudo isso aqui deveria estar na potência de 1 menos 0,6, tá? Acho que esqueci de colocar uma chavezinha aí. E como que faz isso no computador? Bom, vocês já viram as aulas anteriores, mas só para verificar aqui, primeiro que no ponto é D, né? Que esse D, nesse caso de densidade, no ponto faz sentido falar de densidade no ponto, de probabilidade no ponto, porque é discreta. E esse P binômio é acumulado até o ponto, né? Então seria isso. Um exemplo 2. Suponha que o número de partículas que caem numa determinada área seja um processo de Poisson com taxa de 3 partículas por minuto. Qual que é a probabilidade de que 10 ou mais partículas caiam nessa área num período de 2 minutos? Percebam que eu coloquei aqui em negrito a palavra minuto e 2 minutos. Não é à toa que eu coloquei isso para vocês perceberem, né? Quando a gente trabalha com a distribuição Poisson, as taxas que a gente tem, né, e as probabilidades que a gente está interessado deveria estar tudo na mesma unidade, tá? Senão você vai fazer uma coisa errada. Qual que é a intuição por trás disso? Se tem 3 por minuto, né, e entre intervalos de tempo isso é independente, então basicamente em 2 minutos você vai ter quem? Você vai ter 6 partículas, né, por 2 minutos. Então, precisamos passar tudo às mesmas unidades. Eu coloquei aqui a continha, mas vamos fazer passo a passo. X vai ser o número de partículas que caem numa determinada área em 2 minutos, né, porque é isso que a gente está pedindo aqui na probabilidade, né? E a gente quer o quê? Bom, antes disso, então, nosso X vai seguir uma Poisson, só que não com parâmetro 3, porque 3 é por minuto. E a gente define o X em 2 minutos. Então, vai ser 6, né? Com parâmetro lambda igual a 6. E a gente quer calcular quem? A probabilidade de que 10 ou mais partículas caiam na área, né? De X é maior ou igual do que 10, né? O que é exatamente a mesma coisa do que 1 menos a probabilidade de X ser menor do que 10, né? Como o X menor do que 10, o número mais próximo, como é discreto, é 9, vou fazer a somatória de 0, era X igual a 0 aqui até 9, né? Isso daqui simplesmente é a função de probabilidade da Poisson, né? Fazendo essa continha no computador, você pode fazer na mão também se quiser, dá 0,08. Mais um exemplo, acho que são 4, então está faltando pouco já. A probabilidade de Daniel acertar o alvo com os dardos, sabe aquele jogo de dardos que tem vários ciclos e você vai lançando dardos? Imaginem que a probabilidade de Daniel acertar no alvo, que acho que é a parte do meio, a parte branca, vermelha, sei lá, é 0,2, tá? Só que o Daniel está obcecado e ele só vai terminar o jogo se ele conseguir 5 acertos, né, no alvo. Qual que é a probabilidade do jogo terminar com 12 lançamentos, né? Cuidado com aqui coloquei parametrização, não, é por a parametrização, tá? Porque lembrem que tem várias parametrizações e a gente está utilizando uma, nesse caso aqui é uma distribuição binomial negativa, né? Porque a gente quer número de alguma coisa, número de fracassos até 5 acertos, ou número total de tentativas até obter 5 acertos, né? Só que do jeito que a gente está utilizando no computador, pelo menos, em alguns exemplos da aula passada,
é definir nossa variável aleatória como número de fracassos até, no nosso caso, né, obter os 5 acertos. Tá? Mas com outra parametrização, você poderia fazer número de tentativas até 5 acertos. Então aqui tem que ter muito cuidado, porque a gente não vai utilizar diretamente o 12. Veja por quê. Bom, x é o número de fracassos até obter 5 sucessos, né? Só que x vai seguir então uma binomio negativa com 5 sucessos, né? E com probabilidade de sucesso 0,2. A gente quer quem? A probabilidade de serem 7 fracassos. Por que 7 fracassos? Porque a gente quer 12 lançamentos. Só que quando forem os 12 lançamentos, dado que 5 vão ser acertos, os 7 restantes vão ser fracassos. Então a gente passou o problema, o 12 passou para nosso 7, porque a gente está contando o número de fracassos. Né? Então aplica a fórmula da binomial negativa, né? E vai dar isso aí, né? Você pode calcular, coloquei aqui do jeito raiz. Por quê? Porque às vezes a gente não lembra qual que é a parametrização do R. Então, só para dar uma verificadinha, fiz a conta escrevendo toda a fórmula certinha e escrevendo direto a probabilidade que eu quero, né? E é isso. E finalmente, a última questão da aula, antes de dar algumas notícias. Imagina que temos duas máquinas disponíveis para corte de rolhas de garrafas de vinho. Sabe aquelas rolhas, né? A máquina A as produz segundo uma distribuição normal, com diâmetro médio de 3 cm e desvio padrão de 0,1. E a máquina B, ela produz também, só que com uma distribuição normal, com diâmetro médio de 3,04 cm e desvio padrão de 0,02 centímetros. Né? Vocês veem que um tem mais média, está mais deslocado, só que aquele que tem menos média, ele é mais disperso. Né? Uma rolha, ela vai ser aceitável, né? Vamos pensar assim, ela vai entrar na garrafa se ela estiver entre 2,9 e 3,1 centímetros. Qual máquina tem maior probabilidade de produzir uma rolha aceitável? Então vamos lá. A gente tem aqui duas distribuições normais, né? Uma delas é, que eu vou chamar de x de A, porque é a máquina A é uma normal, com média 3 e desvio padrão 0,1. E a outra, que é a máquina B, seria uma normal, com média 3,04 e desvio padrão 0,02. Né? Aqui, por preguiça, eu esqueci de... Na verdade, nem esqueci, mas não quis colocar a variável aleatória. O correto seria definir XA, o diâmetro da rolha produzida pela máquina A. XB, diâmetro em centímetros, né, da rolha produzido pela máquina B. Né, e depois definir isso aqui. Mas como eu queria economizar, entra todo no slide, mandei já direto. Tá bom, só vou colocar aqui para não esquecer. Vamos calcular então as duas probabilidades e ver qual tem mais probabilidade de produzir uma rolha aceita. Né? A gente queria que esteja entre 2,9 e 3,1 centímetros. Né? O que a gente faz? A gente padroniza. E como padroniza, faz as mesmas operações em todos os lados. Né? Então eu vou tirar 3 em todo mundo e vou dividir por 0,1 em todo mundo. Né? Esse Z de A é o XA menos 3 dividido por 0,01, né? Vocês já sabem. Então, no final das contas, ficou... vou ter que calcular a probabilidade de uma normal padrão entre menos 1 e 1. Né? E para o caso da máquina B? Para o caso da máquina B, eu quero a mesma probabilidade, só que os parâmetros μ e sigma mudam, né? Então, a padronização tem que ser considerando esses parâmetros aqui. μ, 3,04 e sigma, que vai ser 0,02, né? Então, tiro todo mundo e divido todo mundo. E a máquina B, eu vou ter que calcular uma probabilidade da normal padrão de estar entre menos 7 e menos 1,5. Tá? Então, vamos ver. Calcular, ver qual que tem mais probabilidade de produzir uma rolha aceitável.
No primeiro caso, de menos infinito até 1, tira o que calculei a mais, que seria menos infinito até menos 1, né? Vai dar 0,68. E no outro caso, é de menos infinito a menos 1,5, tira o que calculei a mais, que é de menos infinito a menos, 0, a menos 7, e vai dar 0,06. Então a máquina A é a máquina que tem mais probabilidade de produzir uma rolha aceitável. Bom, e com isso a gente termina a aula de hoje. Para a parte, basicamente a parte nova, né, da matéria foi as funções de variáveis aleatórias, que podem ver o 5.7 do Rosa. E bom, as questões eu fiz só para vocês lembrarem tudo que a gente já viu até agora, né? E para treinar pode fazer a lista. Alguns anúncios só. A prova 2 está chegando, né? Que é a primeira semana de dezembro, está chegando a prova 2. E a lista 2 também está chegando, tá? A lista 2 já está disponível no site, eu já coloquei. Ele tem menos questões, acho que tem 7 ou 8, eu não lembro. Tem menos questões, tá? O esquema é igual para você em grupos de até 5 pessoas. Se você quiser fazer sozinho, tudo bem. Mas eu recomendo fazer em grupos porque na primeira lista teve muita gente que fez sozinho. E não está errado. Só que errou em coisas simples. Tá? Talvez se tivesse feito em grupo não tivesse errado. E outro cara teria percebido que errou. E falou, você fez errado, né? Vamos ver aqui como que faz certo. Então tente fazer em grupo para vocês se ajudarem um com o outro. A ideia de fazer em grupo não é necessariamente falar, você faz as duas primeiras e você as duas segundas, assim até completar a lista. Não. Tente fazer, bom, se vocês quiserem, né? Tente fazer todo mundo e depois conversarem, ver se as respostas batem, se não bate, ver por que não bate, quem está errado e tudo mais. Porque é assim que vocês vão aprender. Eu não lembro a data de entrega, tá? Mas tá tudo na lista. Eu só peço que quem vai entregar o negócio escaneado, faça com caneta, tá? Porque com lápis é muito difícil ver, tem que ficar aumentando o brilho do computador, ficar assim e é difícil conseguir entender o que você escreveu com lápis, tá? Então faz com caneta para conseguir ver claramente o que você fez, conseguir te ajudar melhor na aula de revisão. E acho que é isso, tá? Estão faltando poucas aulas para terminar a matéria. Está faltando um tópico que é distribuições conjuntas, tá? Que talvez seja o tópico mais chato dessa parte final da matéria. Tem um que é estatística descritiva, que é bem fácil, a gente vai ver coisas bem simples. E tem um último que é um teorema super importante, que é o teorema central do limite. Então tem mais 3 tópicos para terminar nossa matéria. Então, capricha aí, pessoal, que falta pouco. Alguma pergunta, alguma dúvida? Obrigado aí, o pessoal que